Finalmente, o Supremo Tribunal Federal publicou a decisão final da chamada revisão da vida toda do INSS. E por conta disso, evidentemente, estão surgindo muitas dúvidas a respeito desse importante tema. Como sabemos, trata-se da maior ação de revisão de benefícios previdenciários da história do direito brasileiro. E por isso desperta o interesse de milhares de aposentados e pensionistas, e também de nossos seguidores. Eu sou João Freitas, advogado e colunista jurídico, e hoje o papo rápido aqui no nosso canal do YouTube Sem Juridiquês será com a doutora Janaína Helena Steffen, advogada, especialista em direito previdenciário, professora e parceira do escritório João Freitas Advogados Associados. Seja bem-vinda, doutora Janaína, e como nós sabemos, recentemente saiu uma nova decisão sobre a revisão da vida toda, né? E eu gostaria de saber o que mudou, essa decisão mudou alguma coisa com relação ao que nós já tínhamos sobre esse assunto? Olá, doutor João, gratidão pelo convite. Essa decisão, ela consolida um entendimento. A gente já tinha uma decisão do STJ antes a respeito desse assunto e foi para o STF justamente porque é um assunto que trata de qual lei vai ser aplicada para o segurado. É a lei do tempo, né? Okay. Então, o que mudou foi que sedimentou um entendimento e o rito usado para esse processo, ele tornou essa decisão vinculativa para todo o judiciário. Ótimo. Então, todos os juízes federais, todos os TRFs vão ter que julgar nesse sentido daqui para frente. Teoricamente, seguir a decisão. Essa decisão. Isso é muito bom, né? E quem vai poder entrar com essa revisão? Todos os aposentados? Tem algum período específico para eles entrarem, para serem aposentados naquele momento, para terem se aposentado naquele momento? A decadência, que a gente chama, que é quando morre o direito, Sim. Ela inicia há 10 anos atrás. Okay. Então, o que eu preciso? Pessoas que tiveram benefício concedido depois de 1999 e, no máximo, daqui para trás, há 10 anos. Que receberam o primeiro pagamento há 10 anos atrás. Então, eu vou contar de 2023, 10 anos para trás. Ótimo. Então, esses são os aposentados que poderão... pensionistas, pessoas que receberam auxílio-doença, auxílio-acidente, essa é uma grande aposentadoria dúvida, por invalidez. As pessoas achavam que só aqueles que eram aposentados e não pensionistas não tivessem direitos aos pensionistas. Então, eles possuem, né? E no caso, precisa ter alguma cautela para entrar com esse tipo de revisão? Porque muitas pessoas estão preocupadas em entrar com esse processo e lá, ao invés de aumentar o valor da aposentadoria, do benefício, com esse processo, reduzir. Isso é possível? É possível e é muito importante que a pessoa procure um profissional, um advogado especializado, justamente porque a gente precisa aqui de um cálculo. Sim. A gente vai verificar se é mais vantajoso o cálculo incluindo salários anteriores a 1994 ou se é mais vantajoso esse salário que a pessoa já está recebendo agora. Okay. Então é preciso que a gente faça esse cálculo e analise primeiro. Além disso, o advogado vai analisar outras possibilidades de revisão também, porque pode ser que você tenha direito a outras revisões. Sim, já aproveita, né? E conversar com você a respeito deste processo de revisão. Se vai ser um valor de R$50 que vai mudar no seu salário, de R$5.000 por mês a mais. Então, enfim. o cálculo é essencial para o advogado ingressar com a ação. E o advogado pode fazer o cálculo? Ele tem habilidade para isso? Enfim, ele tem condições? Os advogados especialistas em direito previdenciário usam programas de cálculo, alguns pagos, existem gratuitos na internet, mas o mais importante é que a pessoa tenha conhecimento de como fazer o cálculo, né? Eu sempre digo para os alunos que é mais importante o operador do programa do que a ferramenta em si. Se você sabe o que você precisa fazer, não interessa com qual ferramenta você vai fazer. Sim. O problema é se você não entende como você vai operar esse sistema. Isso é muito importante, né? E outra coisa, os atrasados, como é que ficam nesse processo? Eles poderão ser recebidos? Sim, os atrasados vão ser pagos no final, quem já está com processo judicial, no final do processo judicial eles são pagos
via de regra, 5 anos anteriores ao protocolo da ação. Ok. Então, você vai contar do ingresso da ação 5 anos voltar para trás. Vai voltar 5 anos. E aí, só a única coisa que, se for RPV, se for menos de 60 salários mínimos, provavelmente em 60 dias já está disponibilizado, depois de requisitado. E se for um valor maior, o que vai acontecer é que vai entrar naquele esquema do precatório. Tá. Então pode levar 2 anos ainda para receber. Traduzindo isso para os nossos seguidores, isso quer dizer que o precatório é um valor mais alto, é a forma do segurado receber esse dinheiro da ação. Isso. E o RPV seriam valores menores, que seria imediato o pagamento. O teto do RPV é 78 mil, se eu não me engano, agora, que é o equivalente a 60 salários mínimos. E os processos que estavam parados com essa nova decisão, o que muda? Eles vão voltar? Teria que avaliar em que fase esse processo está, porque aí a gente vai retomar. Alguns juízes estancaram o processo antes da sentença, né? O processo foi concluído para a decisão do juiz e o juiz optou por arquivar, suspender o processo até a decisão do STF. Outros estão lá no tribunal alguns já tinham decisão e aí ficaram aguardando lá para verificar qual seria a situação, ou até no STJ, né, com recurso especial, aguardando a definição. Agora o que a gente vai pedir? A retomada do processo, e como a gente já tem uma decisão vinculante do STF, nós podemos pedir o que lá no Código de Processo Civil está colocado como tutela de evidência. É um pedido de tutela de urgência, como se fosse a liminar. Sim. Mas, para ele, eu tenho requisitos específicos, porque a tutela de evidência a gente prova com documentos. E uma dos requisitos, uma das possibilidades de tutela de evidência é decisão vinculante dos tribunais superiores. Ótimo. Então, agora a gente tem a implantação do novo valor, né, a alteração do salário da pessoa, a gente pode pedir em tutela de evidência. Ok. E a revisão ela vai ser automática ou as pessoas terão que procurar um advogado ou poderão ir direto no INSS e requerer essa revisão? O INSS já disponibilizou no site dele, quem entrar no Meu INSS vai ver que existe lá a possibilidade de protocolo de pedido de revisão da vida toda, mas estão suspensos também. O INSS lá em Brasília está propondo um cronograma de pagamentos, porque vai ser um valor grande, um volume grande de pagamentos que ele vai ter que fazer, então há uma negociação para ser pago. Esses processos administrativos são importantes quando existe algum problema de documentos, nesses casos. Estão inseridos lá no histórico do INSS. Isso. Quando o INSS não tem conhecimento, por exemplo, dos salários da pessoa anteriores a 1982, que é uma situação que acontece, porque só depois de 82 foi informatizados os dados. Então, se não existem os salários anteriores a 94 lá no seu extrato de contribuições, a gente primeiro precisa acertar esses dados lá no INSS para depois pedir a revisão da vida toda. Então, às vezes, a gente vai precisar ficar no administrativo, não vai poder ir direto para o judicial. Ok. Bom, a gente terminando esse papo rápido, que não foi rápido, né, mas vale a pena porque é um tema bem interessante, recente, né, saiu agora dia 13 de abril, né, essa decisão. E eu gostaria que você concluísse dizendo para nós qual o advogado que esse segurado deverá procurar e quais seriam os documentos que ele precisa ter para entrar com essa revisão da vida toda. Inicialmente, o advogado é um especialista na área previdenciária, então a gente costuma chamar de previdenciaristas, né, os advogados que trabalham nessa área, e os documentos que vão ser necessários. A carta de concessão do benefício, então eu preciso saber quando que a pessoa aposentou ou começou a receber. Data de início, renda mensal. Isso. O próprio cálculo de benefício, que é o que a gente está contestando, né? Eu vou precisar também do extrato das contribuições, que tem lá no meu INSS, a gente chama, o apelido dele é CNIS, né? CNIS. O CNIS da pessoa, para conferir se eu vou precisar fazer alguma correção lá antes de entrar com a revisão. Carteiras de trabalho, se nas carteiras não tiver esses salários que eu mencionei anteriores a 82, a pessoa vai precisar procurar comprovação de qual salário ela recebia. Então aí a gente vai ter que pedir para a empresa
ficha financeira, relação de salário, se a pessoa tiver recibo de salário, aí a gente vai ter que ir em busca de prova do valor, porque o que importa pra gente é provar que ele ganhava bem antes de 94. Sim. É uma cautela, e é importante essa cautela para nós ganharmos lá na frente, não tenha dúvida, né? Bom, pessoal, nós vamos terminando por aqui, agradecendo a presença da doutora Janaína Helena Steffen e até a próxima. Bom, pessoal, gostaram do vídeo? Você sabe que aqui no meu canal Sem Juridiquês, o direito é apresentado de forma simples, fácil e com objetivo informativo. Para continuar com esse trabalho, eu preciso que você se inscreva no canal, ative o sininho para ser avisado em primeira mão dos meus vídeos, além de compartilhar com seus amigos e familiares. Um beijão e até a próxima!